Caio, eu tenho tudo para ser uma mãe que educa os filhos à luz da palavra. Eu tenho nojo de religião. Mas o que fazer com os valores do mundo que arrombam a porta dos nossos lares? Novelinhas de adolescentes recheadas de sensualidade. O que fazer com uma filha de 6 anos desesperada para assistir? Como educá-la sem reprimi-la, Caio? Assiste com ela, né? Eu não sei qual é esse esquema todo, essa angústia. Tem muita porcaria para todo lado. Sim. Especialmente na internet, hoje tem mais do que em qualquer lugar. Nossa, mãe do céu. Também tem muita coisa legal. Na TV também tem muita porcaria, tem muita coisa legal. Eu, como sei, eu devo ser ingênuo, inocente. Mas eu assisto ali um Discovery XD com netinhos e me divirto pra caramba. Como o Cartoon Network, já assisti tanto. Como todos aqueles outros da Disney, todos eles, e botou legal, aí você vai lá e Backyardigans e canta, tem tanta coisa legal, tem historinha. Agora eu tenho uma neta adolescente, ela tá noutra, você assiste, se interessa, o que você tá vendo? Ah, Crepúsculo, vão assistir juntos. Sim, eu claro. não tenho interesse pessoal no Crepúsculo, mas eu quero entender qual é o mundo dela. Na conversa eu meço, vejo como é que ela está em relação àquilo, o que aquilo significa para ela, o que não significa. Frequentemente eu vejo que é só um filminho, uma bobagem. Ela é crítica, ela ri, ela faz pouco até do negócio, ela está no outro, ela só está se divertindo. Não tem por que criar nenhum monstro onde não há monstros. Então o que eu vejo que prejudica imensamente as pessoas é esse pânico que a gente viu na noveleta. Todo pai cristão é neurótico. Toda mãe cristã é apavorada, é paranoica. Porque as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Foi o que Jesus disse: edificarei a minha igreja, que será muito fraca, muito frágil, muito corruptível, assimilativa, altamente leviana, volúvel, impressionada, angustiada, preocupada, seduzida, tarada pelo mal. E infelizmente as portas do inferno, na maioria das vezes, prevalecerá contra a quase totalidade deles. Mas Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu tentarei. Veja se vocês fazem o vosso melhor. Mateus, capítulo 16, verso 171. Ah, tem já esse. Versículo 171. Bom, foi isso que foi dito a nós, né? Jesus pensava diferente. E olha que Jesus não pensava em escola dominical. Você imagina só Jesus dizendo: que coisa, eu vou me encarnar, eu vou morrer porque eu preciso criar a escola dominical. Se eu não morrer na cruz, não haverá escola dominical. Imagina Jesus dizendo assim: eu vou para a cruz, eu vou morrer, porque se eu não morrer, não haverá o ministério de crianças. Não haverá o ministério de crianças, nem de adolescentes, nem de jovens. Se eu não morrer, não surgirá o PH, nem a SAF, não surgirá a Juba Mock, não surgirá nada disso. Eu tenho que ir para a cruz para surgir a pedagogia religiosa, porque senão está tudo perdido. Em outras palavras, o que ela está dizendo é que se o pastor, se a igreja não cuidarem de si mesmos, o evangelho não cuida. O evangelho não tem poder. Sem instituição, com toda a ordem maçônico-pedagógica que uma igreja tem como representante de Deus, não existe a mínima garantia de que os nossos filhos não passarão por essa vida
sem toda sorte de corrupção. E o incrível é que só crente é que tem coragem de ter uma certeza dessa contra toda a história. Porque você tem 1.700 anos de história mostrando geração após geração que isso não deu certo. Olha, só pra gente quase concluir aqui, que faltam 20 minutos, mas eu tô querendo falar. Manda. Então é o seguinte, um movimento que você vê na história da igreja com regularidade, dinâmicas, são os movimentos de solidariedade de um lado e os movimentos mainstream de um outro lado. Mainstream. Você tem os missiólogos chamam, e os historiadores religiosos, os movimentos com essa configuração mais monolítica, institucional, e você tem os sodalícios, que são os movimentos de solidariedade, de vínculo. Então a igrejona da Cúria, do Vaticano, ela é o monobloco, monalícia. E você tem as ordens na Igreja Católica, estou falando já num fenômeno de 1.700 anos. Foram criando-se ordens para fugir do movimento monalício, porque o movimento monalício se corrompia com o poder com a maior facilidade. E aí os grupos se reuniam dizendo, não, nós vamos fugir dessa corrupção, vamos abrir um monastério, um convento, uma ordem separada, sem o mundo, sem música do mundo, sem literatura do mundo, sem piada do mundo, sem história do mundo, sem as cortes do mundo, sem as tentações do mundo, a gente não vai ver nada. Paredes, castelos, orando, cantando, lendo, foram onde surgiram as bibliotecas mais pornográficas da Europa. Foi ali onde as putarias mais indizíveis eram praticadas. Não dava para ter pedófilo porque não tinha criança, era todo mundo enrabando um ao outro. E se passasse um camponezinho de bobeira, rodava. Era uma loucura, aqueles bichos doidos, nervosos, e à noite se batendo, se ferindo, e processo, e cheios de ódio. Meu Deus, a história inteira. Esses caras não fizeram outra coisa a não se alternar entre o movimento monalício e a loucura sodalícia. A história inteira provando que eles saem dessa loucura aqui, aí eles criam essa outra, onde ninguém entra, para eles ficarem ainda piores. A alternância inteira. Quem estuda a história da igreja vê essas alternâncias. Às vezes prevalecem os movimentos monalícios, grandões, populares. Aí corrompe tudo. Aí surgem pequenos grupos que dizem, não, a gente tem que fazer diferente. Aí eles se fecham. Aí se polarizam. É o que eu digo aqui quase todo dia. A tentativa de equilibrar um polo extravagante indo para o outro desequilibra tudo outra vez. E a igreja vive desses desequilíbrios extremados na sua história. São ciclos e ciclos e ciclos. Uma gongorra, né? Um lado cede e o outro levanta. Aí você vê, o cara tá ali, sob aquela opressão, ele ouve falar de graça de Deus, entende mal, pensa que é graxa de Deus, pensa que é vaselina de Deus, pensa que é KY de Deus, e não graça de Deus. Entende errado, aí logo a primeira coisa que a pseudo-graça de Deus produz nele é revolta. Eu nunca vi isso. A graça de Deus gera doçura. Não, nesses caras gera revolta, raiva, ódio, zanga. Vou fazer xixi na mesa agora. Tô livre, aleluia. Tô livre. E eu fico olhando, eu digo, cara, eles não entendem nunca. Ou é calça de veludo, ou é bunda de fora. Mas não conseguem se vestir e andar revestidos de Cristo Jesus com o equilíbrio do Evangelho, em tudo que fazem, em tudo que tocam, em tudo que dizem, temperando tudo com sal. É uma tristeza. E o exemplo está aí, tá na televisão, há poucos dias, olha lá o Marcos Teixeira, constrói aquela seita dele, bota as mulheres vestidas de pano de saco colorido, e depois ia lá, pegava as irmãzinhas, porque ele tinha lá o pênis ungido, e aí
dizia, fazia não sei o quê, e aí dá 10 minutos ele ia pro púlpito para dizer, não transem, mas ele tava pegando a irmã ali. Era uma fieira de irmãs. É, uma fieira. Daquele e no fim das contas, a perversão daquela núcleo que eles criaram ali, separadas, porque não podem ouvir isso, não podem ouvir aquilo, naquela fazenda que ele criou lá, onde botava as pessoas que tinham problema com drogas, né? Separava, tirava as pessoas do mundo para irem para lá, mas colocava as pessoas numa situação muito pior, num troço que não existe, no monastério de perversão. Sempre. Então, quanto mais radicaliza, mais tara produz, de qualquer dos lados. E os que saem do radicalismo sem entender o significado do evangelho, radicalizam-se no outro extremo, aí vão se tornar os revoltados, às vezes até em nome da graça de Deus, ou de um pseudo-evangelho, de uma liberdade que nada mais é do que uma angustiosa experiência de entrega do próprio ser às venetas de um capricho que quase sempre se estabelece com categorias antirreligiosas. Só porque ele foi muito oprimido por aquele esquema, ele agora é o negador daquilo e existe contra aquilo. Sem ver quão pateticamente desgovernado ele continua na vida desequilibrado, só trocou de Passou pelo bom senso para ir para o outro extremo. Prova de que os frutos do Espírito Santo, a temperança, não está ali. Nunca. Não está ali. E como que é esse equilíbrio que prevalece? Produz os cansados. Porque tem gente que fala, não aguento. Não, é muito exercício. Onde eu vou, porque não existe o equilíbrio. Não existe. Eu me lembro no meio da década de 80, fim da década de 80, quando começaram esses movimentos, quando as comunidades que antes eram restritas e fechadas viraram esses movimentos imitando a Universal, 89, começou por aí 90, pois bem. E aí foi se alastrando para todo lado. Eu me lembro que eu via eles naqueles cânticos, e às vezes eu vinha pregar em alguns congressos aqui das comunidades, em Brasília, que se reuniam aqui no centro de convenções, o Nilson Nelson, e eu vinha. E eu via aquele pessoal pulando, né? Pulando, aqueles cantos de guerra. Era o Bené que dirigia os louvores e outros irmãozinhos ali. Eu estava numa reunião dessa. Eles pulavam. Um dia eu me lembro que mais de uma vez eu perdi a paciência, mas eu me lembro de uma vez que eu falei. Eu lembro aqui em Brasília. Eu ia te falar isso. Eu ia te contar desse dia que você falou. Eu me lembro muito bem, eu estava nessa reunião, celebração de verão, um negócio assim. E eu lembro do dia que você falou e que causou um desconforto muito grande. Mas eu falei, não é possível. É uma pulação. Você falou isso lá? Aeróbica de Jesus. É uma aeróbica. Até onde vocês acham que vocês vão aguentar isso? Que evangelho é isso? Isso só vai gerar um excitamento cansativo. Daqui a mais 10, 15, 20 anos, a maioria de vocês não estará aqui, de tão cansados que vocês estarão, sem internalização do evangelho, sem raiz do evangelho em vocês. Naquele tempo, todo mundo dizia que tudo que eu dizia era o máximo. Isso foi que ano? Eles não tinham coragem de me enfrentar publicamente, porque senão o tiro saía pela culatra, porque o povo me respeitava de cabo a rabo do país. Então eles engoliam, porque eu nunca dei trégua. Não tem ninguém que diga, não, o Caio, depois que ele deixou de ser ministro institucional, foi que ele soltou a língua. Não, eu soltei desde que eu me converti. Enfrentei o tradicionalismo presbiteriano, batista, de todo mundo lá no Amazonas, depois no mundo inteiro, quando o problema era tradicionalismo. Sempre pratiquei o que eu cria do evangelho, ungia doentes com óleo, expulsava demônio, fazia tudo que eu cria, nunca dei a mínima para as cartilhas da igreja presbiteriana ou de quem quer que tenha sido a respeito, e sempre andei só conforme o ensino apostólico. Calvino nunca me pastoreou. Paulo sim, Pedro sim, Calvino nunca. Depois foi o tempo do golpe militar, do enfrentamento do golpe militar, final da década de 70, início da década de 80, governo Médici, antes de chegar o Figueiredo, opressão e um monte de coisas. Quantas vezes
Eu vim falar aqui no Senado, no Congresso, em Brasília, que os pastores da cidade diziam: meu Deus, eu não sei como é que você não sai preso daqui, porque o que você fala é absurdo. Descia a lenha nos militares, para todo lado, na corrupção política dentro do Senado, do Congresso, a década de 80 inteira. 90 foi o profetismo em relação à corrupção religiosa, que ficou enorme. Quando eu voltei dos Estados Unidos em março de 90, estava aquela história de Macedo lavando dinheiro para todo lado, cartel de Cali, era uma confusão horrorosa. Eu liguei para ele, fui lá em São Paulo conversar com ele, dizer: escuta, qual é a tua, quem é você? E tivemos 3, 4 encontros. Cada um deles eu saí angustiado, vendo que era uma questão de coerência no evangelho, dizer para todo mundo que aquilo ali não era evangelho. Até que chegou a hora em que todas as tentativas de conversa se esgotaram e eu passei a dizer publicamente, só então publicamente, depois de muita conversa com ele, tudo que eu digo até hoje. E não piorou, não melhorou, não aconteceu, tudo igual. Meu pensamento sobre a igreja, leia os meus livros aí, Novos Ministros para uma Nova Realidade, tudo tem dezenas de livros daquele tempo, todos repetitivamente dizendo a mesma coisa. Então, eu mudei? Mudei. Eu estou com quase 60 anos. Perdi um filho. Já apanhei igual cachorro pirento em praça pública. Já sofri desgraças. E já provei todos os privilégios humanos que se possa provar. Você não amadurece andando no evangelho, buscando consciência todo dia, valores agregados todo dia? Claro que amadurece. Mas a linha não mudou. A linha mestra é a mesma. E naquele tempo se engoliam, não porque era diferente, engoliam apenas porque o povo era unânime em relação a dizer: ele fala o evangelho. E os líderes então se relativizavam até esperando a hora em que alguma coisa me acontecesse para eles chegarem matando e me declararem anátema para o resto da existência, que é o que eles tentam fazer até hoje. Exatamente. E não conseguem. Porque foi o sonho que Deus me deu no dia 14 de abril de 98. Antes de eu contar qualquer coisa para qualquer um, eu contei no dia 28 de abril. E iniciei um processo público de desconstrução. Antes eu tive aquele sonho em que Deus me falava ostensivo e intensamente que Ele ia tirar minha toga, que Ele ia me deixar em carne viva, que Ele ia me pendurar como quem fica no açougue para contemplação pública, mas que Ele me restauraria para que uma nova geração que não entrava na igreja, era todo mundo fora. Ele disse: você vai entrar e vai falar para fora, mas você vai ser ouvido vai falar e vai gritar para dentro, mas você vai ser ouvido por aqueles que não cabem do lado de dentro, estão do lado de fora. E eu olhava, lá dentro estava aquele povo comendo tipo um banquete medieval, atolando a boca em carne, em vinho, não sei o que. Do lado de fora, aquele bando de jovens, e tinha uma mocinha que dizia: fala, pastor, para a nova geração, não se preocupa com os de dentro não queriam nada, mas grita para os de fora. Antes de acontecer, Deus já me feriu com essa consciência de que seria assim. Quando eu tomei as decisões que eu tomei, um dia na eternidade vocês vão saber, vinculadas a que convicções espirituais elas estavam diante de Deus, com todos os equívocos que elas carregaram, mas elas eram motivadas por consciências espirituais, por rupturas que a minha vida sabia que eu tinha que fazer para de algum modo tentar ser relevante para as novas gerações. Porque falando de dentro do circo, a perda de significado e de relevância iria ser progressiva e paulatina. Se eu tivesse ficado dentro do circo, hoje eu não apanharia o que eu apanho de quem eu apanho, mas também eu não seria ouvido pela nova geração que hoje me ouve. Então, entre ser ouvido pelos antigos que sempre me ouviram, me ouviam, me adulavam e não se convertiam, eu prefiro que eles me batam até morrerem,
e que eu continue a ser ouvido por uma nova geração que nem sabia de mim antes, que nasceu depois, mas que está todo dia agora se renovando na consciência do Evangelho. Isto dito, não tenho dívidas a saldar com mais ninguém. Não aqui, nesse imediato, no encontro das nossas cirolas, eu estou quites. Legal, gente? Bye bye, planeta Terra, Caião. Bye bye, planeta Terra. Isso aí. E aí, amigão? Vamos dar um bye bye, porque já matou, né? Não, falou tudo. Falou legal, né? Mesmo. Passou a régua. Isso que eu sinto também. Quer dizer, tá berrando para a igreja e tá entrando gente que não entraria porque sentia a hipocrisia, o cheiro, o fedor da hipocrisia da porta. Você tem uma noção, tem um macumbeiro vendo Papo de Graça hoje. O cara que fala, sou macumbeiro. Tá aqui, ó. Não tá no tema e tal, e deixa ele quieto, mas ele amigo. Tá aqui. Bem-vindíssimo, que o Senhor te abençoe. Tá assistindo aqui, tranquilo. Meu amigo. Um cara que chega e diz, sou macumbeiro, é o menos macumbeiro dessa assembleia aí, viu? O que tem de macumbeiro que não se considera macumbeiro. Não, e ele fala assim, sou espírita macumbeiro. Você conheceu o Babalão de Chá, Renata Renova? Não me critica. Não é o caso. Os grandes macumbeiros aqui não são você. Você é sacristão de macumba nessa assembleia, mano. O que tem de bicho aqui que canta pra Jesus e faz macumba como você nem imagina. Não é macumba porque sai lá fora pra fazer uma macumba, não. Eles são a macumba. Não, Caião, mas ele tá falando exatamente isso. Ele fala assim, aqui, ó, rapidinho aqui, sem tomar tempo. Mas fiquei de boca aberta com o vídeo de ontem. Os cultos com invocações esquisitas. Sinceramente, nem no meu centro eu vi isso. Tá aí, ó. Macumba tá ficando pra trás, bro. Você vai na Universal, tem bode debaixo do púlpito. Aí macumba literal. Mas eu acho que há outras macumbas, né? A macumba da harpa, e do chofar que toca. E da energia. E do tudo. E do mau desejo. Da promessa. E da inveja. E de toda essa corrupção que vaza. Essa que é a grande macumba. Também essa. Agora, eu não sei. O pastor Túlio Barros me disse há 20 anos atrás, comendo mais ou menos essa hora, meio-dia e pouco, no Rei do Bacalhau, ali em São Cristóvão, do lado do Templo da Assembleia de Deus. Muito bom. Ele e Nemuel Kessler, almoçando. Bacalhauzinho, conversa boa, era amigo dele de muitos anos. E ele me disse, meu irmão Caio, vou lhe dizer uma coisa, o Nemuel está vivo, o pastor Túlio já partiu. O Nemuel lembra que ele me disse isso. Aqui na igreja tem um irmão, motorista, que dirige, aí disse lá a figura para o bispo, fulano de tal, aqui, esses evangélicos poderosos. E ele me disse que leva o bispo toda semana aqui no Alto da Tijuca, um lugar onde ele para, o bispo abre a mala do carro, tira de lá um monte de coisas e entra no mato, faz as suas oferendas e volta, e eu levo ele para casa. Eu fiz isso já muitas vezes. Um bispo aí, chefão da Universal. Lá no Café com Graça, assistindo a gente aqui hoje, está o Alfredo. O Alfredo me disse algumas vezes dos pastores neopentecostais que o procuravam para lhe ensinar como é que um pai de santo orienta as coisas na direção de um ritual, para criar impressões, para apresentar novas pedras de toque para o povo ter como seus feitiços de superstição. Um monte de coisa assim, gente pedindo consultoria de como fazer essa adaptação para o meio evangélico. Consultoria, há muitos anos. Então, meu amigo, eu espero que você volte sempre, que você não fique impressionado, que você não se escandalize com os crentes, viu? Por favor. Desculpa aí. Não se escandalize com os crentes. O que eu preciso dizer a você é que nós também já passamos dessa fase, nós já nem nos escandalizamos mais com isso, nós estamos aqui querendo ajudar os que querem manobrar no estacionamento e encontrar um porto seguro no Evangelho. Então, desculpe qualquer coisa. Isso, desculpa a gente aí. Preste atenção no Evangelho. Bom demais. Porque o Evangelho de Jesus continua a não ter nada a ver com tudo isso.
Graças a Deus que o Evangelho não tem nada a ver com isso. Meu querido.